porque o Senhor está aqui no nosso meio, somos fortalecidos pela Tua presença, somos encorajados a prosseguir, Senhor, e até mesmo a triunfar nas circunstâncias. Isso porque o Teu Espírito Santo veio fazer morada em nós. Agora nos dê ousadia e intrepidez, Senhor, para nesse dia nós nos apropriarmos das Tuas riquezas. Essas são as riquezas insondáveis que o Senhor nos deu. Senhor, muito obrigado pela Tua obra redentora. Obrigado porque na Tua obra o Senhor também se deu por nós. Hoje temos a Tua pessoa morando no nosso interior. Que grande salvação! Fala conosco nessa manhã, Senhor. Nós queremos Te ouvir como igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Atos capítulo 2, versículos 42 a 47. Nós vamos ler esses versículos juntos e hoje nós vamos dar prosseguimento no que foi falado ontem, mas muitos pontos nós não vamos conseguir falar novamente por causa do tempo que é escasso. E o objetivo dessa reunião de domingo é que mais irmãos possam compartilhar. Então, já vai ouvindo, anotando, porque logo em seguida nós vamos ter um momento de mutualidade. Hoje a palavra ela é da igreja, amém? Eu só vou dar aqui o pontapé inicial. Então nós vamos poder compartilhar aquilo que nós ouvimos ontem e também algo que o Senhor falar conosco hoje, amém? Atos 2, 42 e 47 são os versículos base do que nós vamos compartilhar. Eu só quero relembrar, o tema dessa comunhão é a plenitude do Espírito Santo para a realidade da nova criação. Esse tema é muito importante nós guardarmos ele, porque ele revela algumas coisas para nós que são importantes. A primeira delas não é apenas o Espírito Santo, é a plenitude do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós temos o Espírito Santo, sim ou não? Todos nós que nascemos de novo fomos selados com o Espírito Santo. Mas a plenitude do Espírito Santo, irmãos, é algo que nós devemos buscar diante do Senhor. Embora já nos foi dado, nós falamos ontem daquele testamento que tem 1000 páginas. Está na nossa mão, foi dado para nós. Se nós pegarmos só a primeira e vivermos com ela, vamos deixar as 999 páginas com vários itens que são ricos e que Deus já nos deu, Ronaldo. Já é seu, já é meu. Mas nós precisamos nos apropriar disso. Então isso é a plenitude do Espírito Santo. Agora, o que essa plenitude do Espírito Santo ela produz? A realidade da nova criação. Irmãos, eu e você que nascemos de novo, somos nova criação, sim ou não? E a realidade, onde está? Na plenitude do Espírito Santo. Entenderam? Se nós vivermos uma vida, digamos, comum, uma vida pobre espiritual, embora nós sejamos uma nova criação, mas não tem realidade. E nesses versículos que nós vamos ler aqui, Atos 2, 42 a 47, o que é evidenciado para nós? Uma realidade da nova criação. Aqui não é uma nova religião que surgiu, não é um novo movimento. O que nós vamos ler aqui é a realidade da nova criação. A pergunta que fica para nós é, hoje, nós podemos viver isso dentro da nossa casa, sim ou não? Se tivermos a plenitude do Espírito Santo, sim. Podemos viver isso na igreja também? Se tivermos a plenitude do Espírito Santo, sim. Então agora olha para quem está do seu lado e fala assim, você é responsável por essa realidade. Sem você, nós não vamos chegar lá não. Eu conto com você. Então pronto. Todo mundo assinou um contrato aí com todo mundo. Nós precisamos de todos, irmãos. Se um só tomar essa decisão, não adianta. É necessário que todos nós cheguemos, alcancemos, até que todos cheguemos. Amém? Então agora nós vamos ler um panorama do que é essa realidade da nova criação. Tá bom? Atos 42. Vamos começar. Os irmãos leem o 42, as irmãs o 43 e assim sucessivamente. Os varões. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. As irmãs.
e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os irmãos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. As irmãs. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Os irmãos, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Todos, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Aleluia por esse viver. Irmãos, nos nossos dias, é possível viver isso, sim ou não? É possível. Dentro da nossa casa, é possível viver essa esfera celestial? É possível, porque Deus já nos deu o seu Espírito. Amém? Hoje eu quero só relembrar quais são os itens que nos impedem de ter a plenitude do Espírito e aqueles que nos levam a viver essa realidade. Ontem nós compartilhamos alguns desses itens, então vou relembrar hoje, depois nós vamos compartilhar ainda entre nós, tá bom? Um item que é importante nós lembrarmos, nós falamos ontem da figura da boa terra na antiga aliança. No Antigo Testamento, há vários tipos, há várias figuras que apontam para a pessoa de Cristo. O maná é uma dessas figuras, o cordeiro é uma dessas figuras. O que mais? A coluna de nuvem, a coluna de fogo, a rocha que verteu a água para o povo que estava ali no deserto sedento. São várias figuras de Cristo. Mas a boa terra de Canaã, ela não é apenas uma tipologia de Cristo, mas é uma tipologia da plenitude de Cristo. Então isso é importante nós lembrarmos porque o povo comeu o cordeiro quando estava no Egito. Depois eles ofereceram sacrifícios no deserto. Depois eles tiveram sangue que foi passado na verga das portas no Egito. Depois eles comeram maná no deserto. Esse povo também bebeu água que saiu da rocha, irmã Lídia. Tudo isso ainda fora da terra. Mas onde Deus queria levar esse povo? Não eram para essas experiências, digamos, primárias, mas era para a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Hoje, de igual maneira, irmãos, a nossa experiência muitas vezes pode ser relacionada ao maná, pode ser relacionada ao cordeiro, pode ser relacionada à experiência da rocha. Todas essas são preciosas e são ricas, mas nós temos que ter clareza, aonde Deus quer nos levar? Para a boa terra. E Ele vai levar. Irmãos, se nós crermos nisso, esse é o primeiro passo. O primeiro passo e talvez o mais importante, se nós crermos nesse fato, o Senhor vai nos levar lá. Você quer chegar na boa terra? Agora veja, irmãos, a boa terra ela é cheia de riquezas. E essa boa terra contém muitos itens que são bons para a nossa experiência com Deus. Mas não é só isso. Por quê? O templo que simboliza o testemunho de Deus na antiga aliança, ele não foi construído sobre o maná. Ele não foi construído sobre o cordeiro, não foi construído sobre a rocha. Ele foi construído na terra. Até mesmo quando o povo foi na Babilônia e eles queriam adorar a Deus, o que surgiu lá? As sinagogas. Não tinha templo lá, porque o templo é só na boa terra. O que é o templo, irmãos? É onde a glória de Deus ela nos enche. É onde a presença de Deus ela é imediata. Você quer ter isso? Amém. Quer viver isso coletivamente? Amém. Eu quero. Se nós quisermos, então depende. Olha para quem está do seu lado e fala assim, você tem que buscar a plenitude do Espírito. Sabe por quê, irmãos? Que depende de cada um. Porque essa realidade é edificada sobre a boa terra. O templo ele é construído na boa terra. Então, se espiritualmente nós não estivermos nessa base, que base é essa? Da plenitude do Senhor? Não tem como, irmãos, nós vivermos a realidade da nova criação. Entenderam? Ou seja, é algo coletivo.
mas começa com a minha e com a sua atitude. Veja, irmãos, se você ama o Senhor e se você ama a vontade de Deus, você vai ter uma vida espiritual séria. Não vai ser relaxada. Não é o quanto você diz para o irmão, você olha e fala assim, ô irmão, eu te amo. Isso tem algum valor. Não é que é ruim, é bom, pode amar o irmão. Mas a prova é, se você ama mesmo o irmão que está do seu lado, é se você tem uma vida espiritual séria diante de Deus. Se você busca o Senhor, se você lê a sua Bíblia, se você ora, isso não vai ser bom só para você, isso vai ser bom para a realidade da nova criação. Vai ser bom para os seus filhos, vai ser bom para a sua esposa, vai ser bom para o seu marido. Mas todos nós, não venha para as reuniões esperando que o Herbert traga uma mensagem que vai te levar para a presença de Deus, ou que o Ronaldo, ou que o Saulinho, ou que qualquer um de nós, irmãos. Nós precisamos de cada um a um, todos nós, porque a realidade ela é com todos, até que todos cheguemos. Amém? Dito isso, por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós buscamos a plenitude do Espírito Santo, não é só porque é bom para nós, é porque é bom para aquilo que Deus planejou. Se nós vivermos essa realidade, então Cristo vai olhar para nós como igreja e vai falar, a minha noiva está pronta. Você gostaria de dar essa alegria para o Senhor, irmão? Eu não aguento de saudade dessa noiva, ela está toda ataviada. Eu vou ter que levar essa noiva para ficar 1000 anos nas bodas comigo. Que realidade gloriosa, né? Agora a gente tem que vestir essas vestes do Espírito. Então, vamos falar, o que nos impede de ter a plenitude do Espírito Santo? Ontem nós falamos, o primeiro item é a falta de fé na palavra de Deus. Quando Deus tira o povo do Egito, Deus falou claramente desde o início, o povo vai ser conduzido para a boa terra. Mas quantas vezes o povo disse para Moisés, você tirou a gente daquele lugar para fazer a gente morrer e perecer nesse deserto. Irmãos, tem inúmeros versículos ali em Êxodo que mostram essa realidade. Não é que nós falamos isso, mas às vezes no nosso coração a gente fica, Senhor, o Senhor me tirou de algo para fazer eu perecer no deserto. O Senhor quer levar a mim e a você para a plenitude. Talvez esse tempo todo a gente viveu na experiência só do maná. Todo dia tem ali um pão do céu, todo dia tem o cordeiro, que é bom, é maravilhoso. Mas o Senhor quer nos levar para a boa terra. E o primeiro item é crer na palavra de Deus. Para crer, irmãos, nós temos que ler a palavra, né? Não tem como nós crermos se nós não lermos a palavra. E outro item, Romanos 10 nos diz, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Cristo. Amém? Então, se nós queremos ter fé na palavra de Deus, nós precisamos ler a palavra de Deus. Mas não é ler só para, o irmão falou que eu tenho que ler, então eu vou ler aqui, cumprir uma tabela. É ler a palavra de Deus para ouvir a voz de Deus. Porque eu posso ler a palavra de Deus e não ouvir a voz de Deus. Se eu estiver com o meu coração fechado, como que Deus vai falar comigo? Agora, se eu vou para a palavra de Deus e falo, Senhor, remove o véu, deixa eu ver a tua luz, mostra o que precisa ser mudado em mim. Meu irmão, Deus vai falar com você. Fé será gerada no nosso coração. Esse é o primeiro passo para nós adentrarmos na plenitude. Outro item que nós comentamos ontem é olhar para os gigantes. Quando o povo, eles estavam próximos da entrada da boa terra, só quero lembrar que antes, eles vaguearam no deserto durante 40 anos. Esse caminho no deserto poderia ser percorrido por 2 semanas, mas demorou 40 anos. Irmãos, esse processo ele tem um tempo, mas ele pode ser encurtado ou ele pode ser prolongado. Isso está relacionado primeiro à nossa fé. Mas o segundo item é que quando o povo finalmente estava assim, de frente para a terra, foram enviados aqueles espias para sondar e eles voltaram com um relato, né? A maior parte dos espias, a terra é rica, a terra é boa, realmente Deus nos deu algo precioso. Mas nós nunca vamos possuir essa terra, porque tem gigantes lá. E esses gigantes... Irmãos, às vezes a gente chega num ponto da nossa fé que a gente fala assim, Senhor, eu cheguei até aqui, daqui para frente
eu não dou conta mais. O gigante é muito maior do que eu. E o Senhor, Ele nos lembra, né, nas palavras de Josué e Calebe. Essas dificuldades, esses gigantes, vão ser pão para você. O que é pão? Alimento. Ao invés de te destruir, vai te alimentar. Sabe essa dificuldade que você passa? Essa situação que você fala assim, essa daqui, Senhor, não consigo passar por ela. O Senhor está nos lembrando, essa dificuldade é o seu alimento. É o que vai te fortalecer. É pão para nós. E veja, irmãos, esse relato, ele foi dado quando o povo estava à beira de possuir a boa terra. Estava quase entrando. Estava ali, faltando um pouquinho. Às vezes, na nossa experiência, quando está quase chegando lá, nós estamos quase possuindo algo muito rico diante do Senhor e naquele momento a gente pode dar um passo para trás ou dar um passo de fé, crendo na palavra de Deus, tomando esses gigantes como alimento na nossa experiência. Amém? Outro item que nos impede de ter a plenitude do Espírito é a nossa natureza que ama o Egito ainda. No Egito o povo era escravo. Ser escravo é bom? Não, não é bom. Mas o povo tinha melão, tinha pepino e tinha algumas facilidades que ainda ficou no coração daquele povo enquanto eles peregrinavam no deserto. E muitas vezes nós vemos que no coração o Egito ainda estava dentro do povo. Isso não é diferente na nossa experiência. Muitas vezes nós amamos as coisas do Senhor e também amamos as coisas do Egito. E quando surge uma situação de prova, o nosso coração, às vezes, nós não verbalizamos, mas às vezes no nosso coração a gente fala, deveria era viver daquele jeito lá que estava melhor, né? No coração a gente acaba retornando para as coisas do Egito. Às vezes são coisas até lícitas, irmãos, mas elas nos impedem de avançar. Essas provas e essas montanhas que surgem no nosso caminho, elas são vencidas por meio da fé na palavra de Deus. Nessas horas, nós precisamos ir diante da palavra. A gente viu quando o irmão Miguel estava aqui na semana passada, ele disse, diante de Zorobabel, esse monte será o quê? Uma campina. Irmãos, isso é uma questão de fé. Você vê lá um monte daquele tamanho, né? E é interessante que não é diante de Deus, é diante do Ebert. É diante do Levi. Esse monte será uma campina. Isso é uma questão de fé, porque os nossos olhos, eles vão ver as circunstâncias. Mas se nós olharmos para a palavra de Deus, a gente começa a substancializar aquilo que Deus está nos falando. E aí, pela fé, nós já nos apropriamos daquilo que Deus nos fala. Irmãos, por que eu estou reforçando isso? Porque no dia a dia, é isso que nós nos deparamos. É com uma situação que ou nos faz avançar, ou nos faz retroceder. Quer saber? Eu vou trabalhar mais. Quer saber? O negócio é ganhar dinheiro e viajar mesmo. O negócio é investir na minha família. Não que não seja lícito, é lícito. Mas é que o Senhor tem muito mais para nós. E às vezes a nossa mente é tomada com a mentalidade desse mundo. O negócio é criar meus filhos, ganhar dinheiro, fazer um bom pé de meia e viver uma vida tranquila. É pecado isso? Não é, irmão. Mas isso é a mentalidade do Egito. Será que o Senhor tem só isso para você? Isso é pouco demais. Deus tem muito mais. Outro item também que nos impede é a nossa natureza que se rebela contra os tratamentos de Deus. Esse aí é difícil, viu, irmãos? Todos nós estamos passando por isso. Não pense que o que eu estou dizendo aqui para você, eu não passo por isso todos os dias, não. Se a Michelle estivesse aqui, ela ia ser prova. Está ali, ó. Ela é prova disso. Não pense que eu estou falando aqui como alguém que não passa por isso não, viu? Deus prepara algumas situações para nós para tratar conosco. E nessa hora, irmãos, é a hora que a gente tem vontade de chutar o pau da barraca. É ou não é? Quer saber? Também não vou fazer mais isso, não. Também não sirvo mais com o Levi. Também nunca mais volto lá na reunião naquele dia. Não converso mais com aquele irmão. Também agora eu não vou fazer mais aquele carinho na minha esposa porque ela pisou na bola comigo, ou não vou fazer aquilo pro meu marido. Nunca mais sirvo a comida no prato do meu marido.
É, meu irmão. É assim que Deus trata com a mim e com a sua natureza. E nessas horas, muitas vezes a gente se rebela. Ao invés de nós beijarmos a mão que trata conosco, nós pegamos a mão e dá um tapa nela. E isso atrasa o processo para que nós entremos na boa terra. E como nós falamos ontem, pior ainda é saber que muitos filhos de Deus vão viver uma vida inteira sem experimentar essa realidade. Você quer isso? Primeiro que isso seria ruim para nós, mas também é ruim por causa do reino de Deus, irmãos. Nós vimos isso ontem. Deus precisa de pessoas que amam as coisas celestiais. O que nós precisamos, um encorajamento é Filipenses, abre comigo a sua Bíblia. O que nós precisamos é ajustar a nossa ótica, tá, irmãos? Filipenses, no capítulo 3, eu vou começar a ler aqui a partir do versículo 4. Presta atenção na experiência de Paulo. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vou fazer uma pausa aqui. Paulo era um homem de pedigree, não era uma pessoa qualquer. O que ele está abrindo mão, talvez eu e você não experimentamos em termos de honra e de riquezas terrenas, porque Paulo realmente tinha honra, provavelmente tinha muitos bens, tinha muito prestígio social. Isso não é lucro para nós? Claro que é. As pessoas, elas trabalham, acordam cedo, lutam para ter isso. Agora olha o que Paulo diz. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda. Mas tem uma causa. Por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Veja, irmãos, se nós colocarmos a ótica correta, nós estamos perdendo ou nós estamos ganhando? Entendeu? Para o velho homem é perda mesmo. Mas Deus quer dar a mim e a você algo que é sublime. O que é sublime? As coisas da terra estão aqui. Mas a plenitude do que Cristo é, a plenitude do Espírito Santo está aqui, irmãos. Então nós precisamos, enquanto nós estamos aqui, olhar para isso e nos impressionar. Eu quero ler também ainda outro versículo que reforça esse sentimento. Hebreus, capítulo 11. A partir do versículo 24. Essa foi a experiência de Moisés. Lembrando que Moisés ficou 40 anos no deserto, antes de conduzir o povo. Ele passou, provavelmente, por tudo que o povo passou ali no deserto, ele passou antes. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Veja, o pecado tem prazer. Aqui o versículo está sendo claro para nós, mas é um prazer transitório. Versículo 26. Porquanto considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Agora vamos ler o versículo 27 juntos. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Como que começa? Pela fé. Porque a fé substancializa as coisas da eternidade. Na hora da prova, meu irmão, eu e você precisamos ir à palavra. A fé é gerada. Então nós vemos aquele que é invisível.
nós contemplamos o galardão que Deus tem para nós. Esse galardão, por um lado, nós vamos gozar dele no milênio e na Nova Jerusalém, mas hoje a plenitude do Espírito já antecipa esse gozo que nós teremos durante toda a eternidade. Vale a pena ou não vale? Olha o que, Hebreus 12 ainda, mais um versículo para nos encorajar. Hebreus 12, versículo 2, diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a... Fazer uma pausa aqui. Diante de Jesus, foi proposto uma alegria indizível e cheia de glória. Por causa dessa alegria, por causa desse gozo, é o que o versículo está dizendo, ele suportou a cruz. Tem a versão NVI aí, que fica mais claro esse versículo na versão NVI. Tá, é essa, né? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta. Por que ele suportou a cruz? Porque diante dele foi colocado algo de grande valor. Os nossos olhos têm que estar naquilo que Deus propôs para nós. Porque a cruz vai vir. Meu irmão, mas quando comparado àquilo que Deus tem para nós, então a cruz ela se torna suportável. Porque depois da cruz e depois que o Senhor opera o que Ele quer operar em nós, nós ressurgimos para uma nova vida. Essa nova vida é a plenitude do Espírito Santo. Nós precisamos disso, irmãos, nesses tempos do fim. Quero falar ainda alguns princípios para ter a plenitude do Espírito Santo. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 4, nós lemos ontem. O versículo 1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. O que esse versículo está dizendo? Eu dei o exemplo do José. Ontem, antes de vir para a reunião, minutos antes, o José entrou no box, molhou a roupa dele toda e estava igual um escravo, igual uma pessoa, um indigente. Mas por quê? Ele é menor, ele não sabe o que ele faz. Então, digamos que eu fosse um homem muito rico, cheio de posses, o José, enquanto ele é menor, ele vive igual um escravo. Só que a diferença é que ele é herdeiro de tudo, ele é senhor de tudo. Mas enquanto ele é menor, ele vive igual um escravo. Isso é o que o versículo está dizendo. Enquanto eu e você permanecemos no jardim da infância espiritual, embora o nosso pai é riquíssimo, a gente só faz lambança. Mas tem muita riqueza de Deus para nós. Por isso que aqui fala o versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. Irmãos, nós precisamos ser esses filhos herdeiros de Deus. Aonde nós pisamos a planta do nosso pé, a realidade do Espírito ela é tão presente na nossa vida que o reino de Deus se manifesta. Na minha casa, no meu trabalho, na casa dos meus familiares. É isso que o Senhor quer para mim e para você. Ou seja, a riqueza e a herança foi nos dada. Agora nós precisamos desfrutar e nos apropriar dela. Amém? Um último item aqui que eu quero falar com os irmãos é, ontem nós compartilhamos também algo muito importante que está em João 7, que diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. Isso quer dizer, a experiência espiritual ela é relacionada a um fluir. Se eu coloco uma barreira nesse fluir, ela cessa. A fonte cessa. Se eu vivo uma vida espiritual esperando só receber, pode ter certeza, eu serei um miserável espiritualmente falando. Não tem fluir se eu penso só em mim mesmo. Não tem, irmão. Ontem nós até compartilhamos. Às vezes você pode pensar assim,
ninguém cuida de mim. E o Senhor está falando assim, se você cuidasse de alguém, eu cuidaria de você. Nós precisamos queimar pelo Evangelho, pelo amor às pessoas, com quem está do nosso lado. Nós precisamos nos preocupar uns com os outros. Essa não é a função só do Herbert, não é a função só do Ronaldo, não é a função só do Saulinho. Olha para quem está do seu lado. É sua função, pode falar. Se quiser, já pode até pegar o WhatsApp um do outro aí para já ir apacentando durante a semana, viu? Irmãos, se nós queremos o fluir do Espírito em nós, nós não podemos barrar a fonte do Espírito, tá bom? Quando você liga se preocupando com um irmão, quando você manda uma mensagem, quando você manda um versículo, e mais, quando você ora por esse irmão, não ore só pelas suas coisas, não. Ore pelos irmãos da igreja. Ore pelos que estão enfermos. Ore pela edificação da igreja. Ore pelos seus vizinhos, pelos seus familiares, pelos seus filhos, pela sua esposa. Não ora só pelas suas coisas, não. Se você fizer isso, fontes de água viva fluirão do seu interior. Você crê nisso? E o último item aqui que está em Efésios 5, que fala... Vamos abrir, que eu acho que é melhor. Efésios, no capítulo 5, o versículo 18 diz assim, o 18 e o 19. E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como? 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Olha o que o versículo 19 diz. Falando entre vós. Tem como fazer isso sozinho? Quer ser cheio do Espírito? Tem como nós termos a plenitude do Espírito Santo trancado no quarto sozinho, irmão? Só um pouco. Um pouco da realidade vai vir. Mas se você quiser a plenitude, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, você vai precisar no mínimo de mais um. E olha a boa notícia, em casa você tem sua esposa, você tem seu marido, você tem o filho, mas nas reuniões da igreja nós temos ainda os irmãos. Por isso é momento de falando. Como que está a sua participação na reunião? Você tem falado? Porque aqui não fala ouvindo. Claro que nós vamos ouvir, né, irmãos? Mas está dizendo, falando. Denota o quê? Eu tenho uma atitude passiva ou ativa? Para encher do Espírito, eu preciso ter uma atitude ativa. Vir às reuniões e exercitar o Espírito. Resultado, todos nós seremos cheios do Espírito. Meu tempo está acabando, mas eu só queria falar 2 itens aqui para finalizar. O primeiro deles é o seguinte. Nós vemos em Atos 2 que houve a descida do Espírito Santo em Pentecostes, e esse fato se cumpriu há mais de 2000 anos atrás. Porém, na nossa experiência hoje, embora já foi nos dado, nós usamos o exemplo do escravo e do filho. Às vezes, embora o filho ele já é herdeiro de tudo, mas porque ele é um filho infantil, ele vive como um escravo, mas ele é senhor de tudo. Então nós precisamos avançar para o crescimento em vida, para que o Espírito Santo seja derramado sobre nós em realidade. Porque no fato já aconteceu. O que eu quero dizer com isso? Hoje eu já posso buscar algo do Senhor rico, insondável e que é indizível para nós. Porém, em cada época na história da igreja, nós vemos da parte de Deus um derramar específico. Se você for ver lá na época dos irmãos moravianos, se você for ver na época de John Wesley, George Whitefield, se você for ver na época Martim Lutero, épocas em que a intensidade do dispensar do Espírito, parece que lá onde Deus está, ela foi intensificada. E o que diz Atos 2,17? E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós estamos nos tempos do fim.
Apocalipse, no capítulo 1 de Apocalipse, fala do trono de Deus, tem 7 tochas de fogo que ardem, e são 7 Espíritos de Deus. No tempo do fim, a intensidade daquilo que o Espírito Santo vai fazer entre nós será intensificada. Por quê? Porque as trevas também serão intensificadas. Então eu e você só temos uma saída: ou perecer de maneira lamentável com as trevas, ou triunfar de maneira gloriosa por meio do Espírito. Qual você vai escolher? O nível daquilo que o inimigo vai fazer no tempo do fim é grave, irmãos, mas aquilo que Deus vai fazer é infinitamente maior. Por isso, hoje eu e você precisamos buscar a realidade do Espírito Santo. Porque no tempo do fim, Deus conta com um grupo de pessoas que triunfa sobre todas essas coisas e apressa a vinda do Senhor. Apressa a vinda do noivo amado. Aqui em Tiago, no capítulo 5, versículo 7, ainda quero ler para os irmãos, olha só. Tiago 5, 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras Pentecostes e as últimas chuvas, os tempos antes da volta do Senhor. Olha, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. O lavrador, ele planta aquelas sementes. As primeiras chuvas, Deus já deu lá em Atos 2, em Pentecostes. Mas para que Deus conclua a obra que Ele iniciou, nos tempos do fim, da parte do céu, virá um derramar do Espírito Santo como nós nunca presenciamos ainda. Só que, irmãos, se nós não formos como João, qual foi a característica de João? No dia do Senhor eu me achei em... Vamos abrir Apocalipse capítulo 1. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Por detrás de mim, grande voz como de trombeta. Por que ele foi um canal em que Deus pôde ser revelado de uma maneira nova e de uma maneira intensa para ele, como nenhum dos apóstolos viu essa revelação de Cristo que João teve, nenhum dos apóstolos teve. Ele viu aquele que tinha cabelos como chama de fogo, olhos como chama de fogo, cabelo alvo como a lã, os pés semelhantes ao bronze polido. Então ele viu Cristo na sua glória, ele viu um Cristo poderoso, um Cristo triunfante. E nos tempos do fim, nós sabemos, é assim que Cristo vai vir. Ele não vai vir mais como aquele cordeiro, ele vai vir como o Cristo que reina. Mas se nós quisermos ter essa experiência que Deus vai dar, nós precisamos hoje já nos encontrar em espírito no dia do Senhor. Em resumo, irmãos, o fim está próximo. O Senhor vai fazer grandes coisas antes da chegada dele. Você quer participar? Essa palavra é para preparar a mim e a você para isso. Se eu e você queremos participar, hoje é o tempo de nos acharmos em espírito. Amém? Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse encorajamento que o Senhor nos dá por meio da Tua revelação. Nós queremos nos preparar para a Tua volta, Senhor. Sabemos que o Senhor está às portas. Não nos deixe viver relaxadamente, para que aquele dia não nos pegue de surpresa, Senhor, mas nos torna cooperadores daquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, nós queremos ser encontrados em espírito no dia do Senhor. Que essas palavras, elas produzam fruto na nossa vida. Que o Seu reino venha sobre nós. Venha o Teu reino sobre nós. Edifica a Tua casa, Senhor, e edifica também as nossas casas. Que sejamos famílias que testemunham o Senhor pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos compartilhar ainda em pequenos grupos e depois nós vamos compartilhar aqui na frente. Obrigado.
Vitinho, tamo junto.